para fazer aposentadoria. Estudo realizado pelo Núcleo Atuarial de Previdência, vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, mostra que 21 estados têm déficit previdenciário e juntos devem mais de 400 bilhões de reais. São Paulo é o maior devedor, são mais de 154 bilhões de reais. Apenas o Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Paraná e Amazonas apresentam superávit nas contas previdenciárias. E o déficit previdenciário acaba impactando na capacidade de investimentos dos governos. Uma das saídas para esse impasse pode ser a reforma trabalhista. Para conversarmos sobre este tema, estamos recebendo o consultor em relações trabalhistas, Ramon Esteves. Ramon, bom dia. Como a reforma trabalhista ela pode aliviar as contas do governo e das empresas? Hoje você tem um peso, né, na contratação de empregados de aproximadamente 102%, em função da legislação brasileira. Certo. Além disso, você tem um déficit previdenciário, como você acabou de falar, que mês a mês cresce em torno de 27 bilhões de reais. A reforma trabalhista ela pode trazer uma modificação nas leis, tornando o peso do emprego menor para as micro e pequenas empresas, consequentemente facilitando a arrecadação, melhorando os números do governo e, para isso, a reforma trabalhista permitiria a criação de empregos, um maior aporte de receita para o governo e, ao mesmo tempo, uma sustentabilidade melhor para as empresas. Isso diminuiria, obviamente, a questão do custo Brasil, que é tão reclamado. Perfeitamente. Mas a principal questão levantada acerca da reforma trabalhista pelos trabalhadores é que a flexibilização das relações pode resultar numa perda significativa de direitos. Até que ponto esta questão ela não é tão desastrosa assim? Não me parece que a perda de direito do trabalhador seja tão visível numa possível reforma trabalhista. Os direitos estão previstos na Constituição. Então, o trabalhador brasileiro ele tem basicamente 13º, 1/3 a mais de férias e a previdência pública. Isso. No entanto, hoje a própria Previdência já começa a trazer algumas mudanças na legislação, esse ano já houve várias, que permitem ao governo melhorar a relação da dívida da Previdência e os direitos dos trabalhadores, fundo de garantia, férias, 13º, não precisam ser alterados. Quando muito, o que alguns setores da economia pensam é trabalhar esses direitos junto com o salário, de forma que você tenha um desembolso de caixa mais constante nas empresas. O que a gente não pode perder de vista é que para cada empregado que você contrata, a cada R$1 de salário que você paga, você tem 102%, no mínimo, de outras despesas de encargos trabalhistas que acrescem o salário. Qual é o impacto, se existem estudos sobre isso, que a reforma trabalhista hoje em discussão pode resultar para a economia em novos negócios ou até mesmo na legalização de negócios que hoje estão na informalidade? Hoje você tem aproximadamente 46% da população ativa na informalidade. Né? Isso causado pelo excesso de carga tributária, pela quantidade enorme de despesas que gera uma certa precarização gera uma precarização do trabalho e, mais do que isso, os salários são baixos em função desse excesso de despesa. Se você comparar, por exemplo, com os Estados Unidos, quando você contrata um empregado, você paga o salário que você contratou com ele e acresce 26%. Certo. Né? Então a situação é muito mais tranquila. Aqui você tem que pensar nos 102, 103, 100 e poucos que vão vindo, se você contar as despesas adicionais que tem na rescisão. A reforma trabalhista hoje, ela é necessária, porque a nossa CLT ela fala basicamente do emprego. Né? E o que se vê hoje nos tempos atuais é o trabalho, a ocupação. Então você tem gente que trabalha em casa, você tem gente que já trabalha via internet, você tem as relações daqueles autônomos que trabalham para uma pessoa jurídica. E na CLT a gente não tem nenhuma regulamentação a respeito disso. É uma lei ainda da década de... É uma lei da década de 40, baseada no Código de Lavoro Fascista de Mussolini, então precisa muita coisa de modificação. E basicamente hoje a CLT, ela trata do emprego. Ou seja, o restante das ocupações, o trabalho, a forma de contratação, as possibilidades até de você contratar empregados por tempo parcial, precisam ser melhor discutidas, né? Hoje as empresas lançam a mão da hora extra
porque não pode contratar uma pessoa por um determinado horário. E isso tem que fazer parte, tem que entrar na discussão, e outros pontos de vista também, banco de horas, a compensação que pode existir, as próprias comissões de conciliação prévia. A reforma trabalhista em si, ela pode dar uma flexibilidade maior para a contratação e não para a perda de direitos. Vários empresários e instituições patronais criticam ou criticaram, ou estão criticando ainda o PAC, porque não vem com um conjunto de reformas, como a trabalhista, como a fiscal, até mesmo com a reforma política. Até que ponto qual é o impacto da reforma trabalhista nesse plano de aceleração da economia até 2010, que é o que foi pensado pelo governo federal? O governo está com uma política bastante interessante. Você nota que o salário mínimo, sim, de 2007 a 2010, ele vai crescer com um mês de antecipação. E uma sinalização de um crescimento a partir de um comportamento do PIB. Perfeitamente. Então o salário mínimo vai crescer pela inflação do período, isso, mais o PIB, isso, a variação do PIB. E o ano que vem ele será reajustado em março, no, isso, outro ano em fevereiro, e a partir de 2010 em janeiro. Isso já começa a dar uma modificação até no planejamento das empresas, e é uma visibilidade boa. Também o governo tem lançado algumas determinações que já mexem com a Previdência. Por exemplo, as aposentadorias serão reajustadas apenas pelo INPC. Isso. E o salário mínimo, INPC mais PIB. Isso altera um pouco a relação existente hoje. E fora isso, quando você pensa em reforma trabalhista no conceito de criação de empregos, ela tem que vir atrelada à reforma previdenciária, que já está começando a acontecer. Isso. Né? A tendência é que ao longo do tempo a gente tenha uma discussão cada vez maior, embora o ministro do Trabalho que assumiu agora tenha dito que ele não vem para discutir uma reforma trabalhista com perda de direitos, que é uma posição interessante do governo, pelo menos está definindo que a reforma trabalhista passa por toda uma discussão sem a perda de direitos, mas permite à pequena, média empresa, que hoje é a maior empregadora do Brasil, talvez entrar numa linha mais formal de criação de postos de trabalho e de ocupação. O que resulta também em pagamento de impostos para o próprio governo. Aumenta a arrecadação. Virtuoso. Nós conversamos com Ramon Esteves, que é consultor de relações trabalhistas. Ramon, muito obrigado por sua atenção. Prazer enorme em vir aqui.